Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostava de vos agradecer a todos novamente por todos os likes que têm sido feitos nos vídeos do canal, por todos os comentários que vocês têm deixado e também por todas as subscrições que têm ocorrido aqui mesmo no canal. Vou voltar a dizer que quando atingirmos os 10.000 subscritores, eu irei fazer um sorteio e eu depois vou dizer o que é que vocês precisam de fazer para participar e vão receber na vossa casa umas prendinhas escolhidas especificamente por mim com alguns produtos dos quais eu costumo falar aqui no canal do Poder do Cosmos. Portanto, eu depois explico o que é que vocês precisam de fazer para entrar nesse pequeno concurso e o que é que vocês podem ganhar quando nós chegarmos aos 10.000 subscritores, porque é uma marca bastante importante para o canal, uma marca que eu não pensava que nós fôssemos atingir, para ser muito honesta. Eu tenho muita a mania de falar no nós, mas para dizer a verdade, o Poder do Cosmos sou eu sozinha, basicamente. Portanto, o Poder do Cosmos sou eu a escrever os artigos que vocês veem, a escrever os guiões para os vídeos, a gravar os vídeos, a editar os vídeos, a colocar os vídeos no YouTube. Portanto, a história do nós é muito porque eu gosto de encarar este canal e gosto de encarar a página como sendo minha e sendo vossa também. Portanto, quando eu falo em nós, estou a falar de todos, estou a falar de mim e estou a falar de vocês que estão aí desse lado. Portanto, não há mais pessoas a trabalhar aqui no Poder do Cosmos, na realidade sou apenas eu. Entretanto, como temos o mês praticamente terminado, eu vou só recordar os últimos dias de promoção que vocês têm, e as promoções são a leitura de tarot terapêutico, em que eu vou dizer qual é a vossa carta dominante para 2019. Estou aqui a ver que o Fofo está a chegar. A vossa carta dominante para 2019. Vou também falar sobre o vosso momento atual, família, trabalho, saúde, amigos, a parte sentimental, a vossa relação atual, a evolução da vossa relação atual, também a nível da vossa comunicação com o vosso eu superior, se vocês estão a ouvir a vossa intuição, a vossa voz interior ou não, e mais uma série de outras coisas, tudo pelo preço promocional de 25€, com direito a uma pergunta gratuita também, uma pergunta à vossa escolha. Para além disso, tenho também ainda em promoção uma leitura de numerologia kármica, em que eu estudo a vossa data de nascimento, o vosso nome e digo-vos quais é que são os vossos mecanismos de defesa, que karma é que vocês vieram aqui para limpar e mais uma série de informações. E por último, a última promoção que nós temos até ao final do mês de fevereiro é a leitura do amor, em que vocês podem fazer a leitura da vossa vida amorosa, que pode ser no geral ou pode ser feita em comparação com uma pessoa com quem vocês estejam relacionados ou uma pessoa com quem gostariam de estar relacionados, e eu vejo o futuro dessa relação, mais uma série de informações, tudo pelo preço de 15€. Como sabem, no Poder do Cosmos também podem adquirir produtos que estão à venda na loja do Poder do Cosmos, na página do Facebook do Poder do Cosmos, que vão desde, por exemplo, os ambientadores, como este de verbena para proteção, as selenites, como temos aqui esta em espiral, as selenites também em torre, como esta que está aqui. Atenção que elas têm plástico à volta para proteger, por isso é que elas estão com este aspecto. Ou, por exemplo, este ambientador aqui de arruda para proteção contra inveja e mau olhado, entre outras coisas, como alguns livros do Dr. Brian Weiss, do Kyle Gray e não só. Portanto, eu tento encontrar-vos os melhores produtos possíveis para vos conseguir apresentar. Porquê é que eu estou a fazer este vídeo hoje? Porque eu fiz uma sondagem na página do Poder do Cosmos sobre qual é que seria o cristal sobre o qual vocês gostariam que eu falasse. E ganhou a Pedra da Estrela. E entretanto há uma senhora que é a Sónia, olá Sónia, a Sónia Monteiro, que coloca a questão: mas a Pedra das Estrelas é fabricada, não é uma pedra real. Portanto, como é que nós podemos saber quando as pedras são reais ou não são
são reais. E a Sónia colocou aqui uma questão verdadeiramente interessante e uma questão que hoje em dia é mesmo para nós ficarmos preocupados. Porquê? Porque existem uma série de cristais falsos no mercado. Como é que nós podemos distinguir se estamos a comprar um cristal verdadeiro ou se estamos a comprar um cristal fabricado em laboratório e que na realidade não tem absolutamente nenhuma das características que é suposto o cristal ter? E antes de eu vos dar aqui exemplos de cristais falsos que eu tenho aqui à minha frente, eu vou-vos dar algumas dicas. Primeira dica de todas, o peso. Um cristal verdadeiro é suposto ser mais pesado do que um cristal falso. Portanto, se vocês segurarem num cristal, eu tenho aqui um falso, se vocês segurarem num cristal, este é falso, e este cristal for leve, este cristal é extremamente leve, vocês devem imediatamente ficar desconfiados. Porquê? Porque os cristais verdadeiros são muito mais pesados do que os cristais falsos. Portanto, o peso é uma das maneiras que vocês têm também de tentar determinar se é verdadeiro ou se é falso. Exceto no caso das selenites, porque as selenites, esta é pesada porque é uma torre, mas quando estamos a falar de selenites roladas, bocados mais pequenos, elas são leves. Mas isso é mesmo típico da selenite. Agora, outro tipo de cristais não é suposto serem assim tão leves quanto isso. Portanto, se for muito leve, olá, chamusca. Temos aqui a chamusca. Olá, podes dizer olá aqui para a câmara. A chamusca estava a ver os cristais, mas quando são verdadeiramente leves, em princípio, são cristais falsos. Outra maneira também de determinar, ou pelo menos ficarem de pé atrás, é a questão do preço. Por exemplo, quando vocês vão àquelas feiras, feiras de artesanato, e vocês têm assim aquelas tacinhas de madeira que têm uma série de cristais lá dentro e estão a vendê-los por 1,5€, 2€, 2,5€, vocês têm que ter muito cuidado, porque com exceção de alguns cristais, como por exemplo a turmalina negra, é um cristal que é muito difícil de vocês serem enganados. Eu tenho aqui uma turmalina negra, ela é verdadeira, esta é mesmo verdadeira e até já se partiu. A turmalina negra geralmente até traz agarrada a ela, não sei se vocês conseguem ver aqui, pedaços dos outros cristais onde ela esteve agarrada. Portanto, a turmalina geralmente encontram-na à venda por preços como 3,5€, 4€, 6€, dependendo do tamanho da turmalina. Há pessoas que, quando olham para um cristal deste tamanho e alguém pede 6 ou 7€ por um cristal deste tamanho, ficam imediatamente alarmados e pensam: oh meu Deus, eu estou a ser enganada, porque não é possível o cristal ser desse valor. Sim, é possível. Depende da qualidade do fornecedor e depende da qualidade do cristal. Portanto, as turmalinas, dependendo do tamanho, e esta podem ver perfeitamente que é verdadeira, ela tem aqui bocados de outro cristal agarrado a ela, tanto que esta turmalina pertencia a uma muito maior que entretanto se partiu. Esta turmalina foi extremamente cara, mas vamos fazer de conta que vocês encontravam um pedaço deste tamanho à venda e encontravam à venda por 3,5€ ou por 4€. Sim, é um preço normal por uma turmalina verdadeira em Portugal deste tamanho ou um pouco mais pequena do que esta. Portanto, as turmalinas, sim, é possível. Tal como o cristal de quartzo normal, o quartzo transparente, se vocês conseguirem encontrar também por 3€ ou 3,5€, sim, é um preço normal. Agora, se estivermos a falar de outro tipo de cristais, aí o preço já não é tão normal quanto isso. Portanto, se vocês acharem que os cristais estão muito baratos, em vez de ficarem extremamente contentes porque vão comprar um cristal por 2 ou 3€, vocês devem ficar preocupados com a qualidade do cristal e de onde é que vem o cristal. Portanto, aquilo que eu recomendo é que antes de comprar o cristal, vocês investiguem um pouco, vejam quais são as características, vejam de que país é que é suposto o cristal vir e se tiverem dúvidas, quando encontram um cristal muito barato, perguntem à pessoa que está a vender de que país é que aquele cristal vem, porque muitas vezes a desculpa é que vem do Brasil.
Brasil. E a realidade é que nem todos os cristais podem estar a vir do Brasil. Vocês, se virem os meus vídeos, alguns eu digo-vos que vêm do Peru, que vêm do México, etc. Portanto, os cristais têm países de onde eles vêm e há outros países em que não é suposto aquele cristal existir. Portanto, se investigarem um pouco e perguntarem pelo país, é uma maneira também de determinar se o cristal é verdadeiro ou falso. Já todos nós fomos enganados a determinada altura. Este cristal, eu vou ser muito honesta, eu não me recordo, já nem me recordo, porque foi há muitos anos atrás, eu não me recordo que nome é que este cristal tinha quando eu o adquiri. Portanto, com que nome é que eu o comprei? Não me recordo. Agora, aquilo de que eu me recordo, e esta foi a minha primeira experiência com um cristal falso, foi que eu fiz com este cristal o que é suposto fazer com os cristais, ou seja, meti-o em água com sal durante algum tempo, que era para retirar as energias do cristal, e depois coloquei-o na rua para apanhar a energia do sol e da lua durante 24 horas. Qual não é o meu espanto quando eu vejo que o cristal desbotou, ou seja, eu tinha tinta cor-de-rosa no chão, porque a tinta com que pintaram esta pecinha de cristal ou de vidro, porque muitas vezes estas pedras na realidade são vidro, pintaram-no de cor-de-rosa e então, ao passar pela água e pelo sal, ele desbotou. Entretanto, tanto quanto eu sei, os falsificadores de cristais ficaram mais inteligentes e, para não haver esta questão de a pessoa lava ou passa por água e o cristal desbota, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a injetar tinta dentro dos cristais. Ou seja, começa a ficar muito difícil nós conseguirmos distinguir um cristal verdadeiro de um cristal falso. Por exemplo, um cristal falso que anda muito por aí neste momento são as turquesas. As turquesas, neste momento, é um cristal muito difícil de encontrar. Aliás, é quase impossível encontrar uma turquesa verdadeira, o que significa que as turquesas verdadeiras estão estupidamente caras. Portanto, se vocês encontrarem uma turquesa assim, deste tamanho, e vos tentarem vender esta turquesa por 4 euros, 5 euros ou 6 euros que seja, automaticamente, em princípio, a turquesa é falsa. Porquê? Porque neste momento as turquesas verdadeiras são tão raras que uma turquesa deste tamanho tem que custar necessariamente qualquer coisa entre os 15 euros até aos 30 euros. Uma turquesa deste tamanho verdadeira vai entre 15 a 30 euros, se for verdadeira. Portanto, muito cuidado com as turquesas, porque a grande maioria das turquesas não é suposto serem lisas. Esta, por acaso, é verdadeira, não é falsa, mas a maioria das turquelas é muito antiga. Eu comprei esta turquesa há muitos anos atrás, mas hoje em dia elas são raras. Portanto, as turquesas não é suposto serem assim tão lisas, é suposto terem aqui algo rugoso, que esta não tem porque foi alisada, mas hoje em dia já não andam a fazer mais isso, já não andam a alisar as turquesas, e as turquesas estão caras. Portanto, se virem uma turquesa deste tamanho abaixo dos 15 a 30 euros, em princípio a turquesa não é verdadeira. Outro cristal que é muito fácil de falsificar é o citrino. E como é que se falsificam citrinos? Eu tenho aqui um citrino. Este, por acaso, é verdadeiro. Vocês têm aqui o citrino, têm aqui a rocha e tudo por baixo, e depois têm aqui a cor do citrino. Ora, esta é bastante pesada mesmo, e esta é verdadeira. Comprei-a num fornecedor de confiança e sei que esta pedra é mesmo uma pedra verdadeira. No entanto, existem imensos citrinos falsos à venda no mercado. Como é que eles fazem isso? Eu tenho aqui uma drusa de cristal de quartzo.
Portanto, vocês têm aqui uma drusa de cristal de quartzo e o que é que eles fazem? Eles agarram em drusas mais pequenas de cristal de quartzo e aquilo que eles fazem é queimá-las. Há quem chama isto cozê-las, como se as colocassem no forno para cozer, mas basicamente o que eles vão fazer é queimar o cristal de quartzo e ao queimar o cristal de quartzo vai ficar com este aspecto, portanto vai ficar aqui com este aspecto como se fosse realmente algo mais queimado, algo com as pontas queimadas, ou seja, a maioria dos citrinos que vocês têm à venda no mercado é na realidade um cristal de quartzo branco que foi queimado ou cozinhado. Portanto, este é muito difícil de se perceber, é muito difícil de determinar se é verdadeiro ou não e é muito complicado vocês entenderem realmente com que tipo de cristal é que estão a lidar, porque os citrinos são muito bem feitos. Existem alguns citrinos, e isso eu descobri há relativamente pouco tempo, que são falsificados a partir de drusas de ametista. Portanto, também fazem aquilo que fazem com as drusas de cristal de quartzo, eles também fazem com drusas de ametista. Também as cozinham e ao cozinhar as drusas de ametista sai o citrino e, portanto, sai um cristal mais colorido, um cristal mais escuro e, portanto, tem que ter muito cuidado com esta questão dos citrinos, porque os citrinos, na sua grande maioria, hoje em dia, são falsificados e tem que se ter cuidado. Os cristais de qualidade, meus amigos, não são baratos e essa é que é a verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, para vocês verem, o exemplo de duas malaquitas. E agora reparem bem nestas malaquitas, na diferença que existe entre uma e outra. Portanto, nós temos aqui esta que tem estas manchas, que está mais alisada, e temos esta aqui pequenina, que está mais alisada. Tanto uma como a outra são malaquitas que foram polidas. Agora, qual é que é a grande diferença entre estas duas? Reparem bem no tamanho. Esta tem para aí o dobro do tamanho desta, mas relativamente ao preço, esta foi até mais cara do que esta, que é maior. Porquê? Devido à qualidade. Por acaso, neste caso, elas são as duas verdadeiras. Nenhuma destas duas é falsa. Tanto uma como a outra são malaquitas verdadeiras. Mas esta foi mais cara do que esta, porque a qualidade é superior à qualidade desta. Aliás, vocês não conseguem perceber isso pelo vídeo, mas esta é muito mais pesada do que esta. Portanto, a mais pequenina é mais pesada do que a maior. Muito mais pesada. As riscas que ela tem notam-se muito melhor do que nesta aqui, que é maior. E ela é o dobro ou o triplo do preço desta. E isto acontece devido à qualidade do cristal. Aqui nem sequer é uma questão de uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Portanto, aqui o que é importante vocês reterem? Primeiro ponto, o peso do cristal. Um cristal verdadeiro é mais pesado. Segundo ponto, um cristal verdadeiro, por muito calor que esteja, está sempre frio. Um cristal verdadeiro não aquece. Ele fica frio quando vocês entram na loja e tocam no cristal. Terceiro ponto, se vocês tiverem sensibilidade, vocês devem colocar o cristal na vossa mão, colocar a mão por cima e ver se conseguem sentir a energia do cristal. Isto para quem trabalha com cristaloterapia ou quem já está muito habituado a cristais. Se vocês conseguirem sentir a energia do cristal, então o cristal é verdadeiro. Se vocês não conseguirem sentir absolutamente nada a vir do cristal, ou é um cristal falso, ou então pura e simplesmente também não é um cristal para vocês, porque não está a falar com vocês e não está a entrar em harmonia com vocês. E agora vou passar aqui a cristais que eu não tenho neste momento aqui à minha volta, mas vou-vos mostrar algumas imagens de cristais que estão a ser vendidos neste momento e que na realidade são falsos.
Primeiro exemplo, as ágatas coloridas. Eu sei que as ágatas são lindíssimas, mas a cor mais normal da ágata é ter uma cor mais parecida com a terra. A ágata tem várias cores à sua volta, mas geralmente estamos a falar do bege, do castanho, de um bege mais claro, até o preto ou uma cor castanha mais escura por volta da ágata. Essas são as verdadeiras, sem dúvida nenhuma. E raramente encontram-se verdadeiras ágatas um pouco mais coloridas. No entanto, isso não apela tanto à beleza visual que alguns compradores pretendem quando compram cristais. Então, o que é que está a ser feito muitas vezes? Estão a ser injetadas. Portanto, ou temos ágatas injetadas e ao serem injetadas com tinta perdem as qualidades, ou então temos ágatas fabricadas em laboratório. Portanto, se vocês virem uma ágata muito cor-de-rosa, ou se virem uma ágata muito azul, ou se virem uma ágata muito verde, cuidado, porque regra geral, as ágatas cor-de-rosa ou as ágatas azuis que vocês veem nas lojas de cristais e são maravilhosas, a grande maioria delas são injetadas. E é por isso que quando passam por água, elas não desbotam, porque foram injetadas e a tinta está por dentro, a tinta não está por fora. Eu vou passar aqui as imagens de uma verdadeira e de algumas falsas. Outro cristal com o qual devem ter cuidado é o jaspe dálmata. O jaspe dálmata é uma pedra muito interessante, é uma pedra também rara de encontrar, mas a sua cor natural é ser uma espécie de branco sujo, por assim dizer, com umas pintas pretas. E é um cristal muito interessante até para quem gosta de trabalhar com animais, quem gosta de trabalhar com cães, etc. Tem umas qualidades realmente muito bonitas. Só que os senhores das lojas começaram a achar que um cristal que simplesmente parece branco sujo com umas pintas pretas não era atraente o suficiente. Então o que é que eles começaram a fazer? Começaram a pintar grande parte dos jaspes dálmatas e, portanto, neste momento conseguem encontrar em cor-de-rosa, em verde, em azul e essas, na sua grande maioria, são pintadas, não são reais. Se o jaspe continua a ser jaspe dálmata, continua, mas a partir do momento em que se junta um químico, a partir do momento em que se junta uma tinta para ganhar ali outra cor, vão-se perder qualidades enquanto cristal e, portanto, poderá já não ter a mesma força para trabalhar que teria se não tivesse a tinta misturada. Eu vou passar aqui imagens para vocês verem do que é que eu estou a falar. Outro cristal muito importante é a haulita. A haulita também é um cristal fantástico, mas a haulita costuma ter também umas cores muito básicas. E, portanto, o que é que se fazem nas lojas? Basicamente pintam-se. Portanto, neste momento, se vocês encontrarem haulitas azuis, verdes ou rosas, há uma probabilidade enorme de, na realidade, serem pintadas. E também há quem esteja a pintar as haulitas de azul para imitar as turquesas e depois vendem como se fosse uma turquesa e é assim que vocês conseguem encontrar turquesas mais baratas. Portanto, muitas turquesas que estão a ser vendidas são, na realidade, haulitas pintadas de azul para fazer de conta que são turquesas. Já vos tinha falado sobre as turquesas, mas agora para vos mostrar a imagem entre uma turquesa verdadeira e uma turquesa pintada, a turquesa principal é verem o preço, exatamente porque as turquesas neste momento são cada vez menos e são difíceis de encontrar. Portanto, se vocês encontrarem uma turquesa por cerca de 3 ou 4 euros,
vocês não estão a comprar uma turquesa. Uma turquesa geralmente pode ir dos 20 aos 40 euros, ou então, em alguns fornecedores mais simpáticos, pode estar entre os 10 e os 30 euros. Mas tudo aquilo que vocês encontrarem abaixo de 20 a 10 euros, em princípio não é uma turquesa, é sim uma raulita pintada. A Pedra do Sol. A Pedra do Sol é uma das pedras sobre as quais eu vou falar num dos próximos vídeos. E sim, existem pedras do Sol falsificadas. As pedras do Sol verdadeiras têm de facto aquele tom de terra, mas aquilo que elas têm por dentro é ferro. E é o ferro que vai dar aquele brilho que a Pedra do Sol tem. Depois temos as pedras do Sol fabricadas. As pedras do Sol fabricadas, na realidade, até se podem utilizar, porque a maneira como elas são feitas é agarrar num cristal, agarrar numa pedra que se chama pedra de ouro e depois acaba por se misturar a pedra de ouro com cobre. E, portanto, como é que eu hei de explicar isto? Portanto, aquilo é uma mistura de um bocadinho de pedra de ouro com cobre, com resina e, portanto, vai dar aquela cor normal da Pedra do Sol e vai ter assim muitas pintinhas brilhantes. Até pode ser utilizada, é assim, se tem a mesma força que uma pedra do Sol normal, não tem, como é óbvio. No entanto, pode continuar a ser utilizada para terapias. Porquê? Porque não tem o ferro, mas na realidade tem o cobre e tem uma resina. E como tem o cobre e uma resina, acaba por ter qualidades naturais e acaba por ser um cristal que, mesmo não sendo a pedra do Sol, vocês podem utilizar na mesma. Ou seja, é falso, porque não é a pedra do Sol, não é isso que ela é, mas na realidade, como temos uma mistura de cobre com resina, acaba por funcionar. É um bocadinho a mesma história das orgonites, em que as orgonites, eu tenho aqui esta que é a minha para vos poder mostrar, portanto acaba por ser aqui a mesma história da orgonite, que tem os cristais por dentro, depois tem aqui o cobre, depois é toda ela feita de resina e não de plástico. Eu já comprei uma de plástico uma vez para ver a diferença e qualquer dia mostro-vos, mas esta não, esta é mesmo feita de resina, tem aqui o cobre dentro, tem os cristais. E as pedras do Sol falsificadas acabam por ser exatamente isso. Portanto, é uma mistura de uma resina com cobre, com um bocadinho de pedra de ouro, e é assim que eles fazem as pedras do Sol falsificadas. Eu vou passar aqui uma imagem para vocês poderem ver bem. Agora eu vou falar sobre uma das pedras mais falsificadas que nós temos por aí, a Pedra da Lua. Aliás, quando eu fiz o vídeo sobre a Pedra da Lua, houve quem me tivesse chamado a atenção para algumas imagens que eu utilizei dizendo: Sónia, isso não é a Pedra da Lua, isso são opalitas. Por acaso, até eram mesmo pedras da Lua. No entanto, eu entendo o medo que as pessoas tiveram e as críticas que algumas imagens que eu coloquei tiveram. Porquê? Porque a maioria das pedras da Lua que vocês encontram à venda não são pedras da Lua, são opalitas. Elas têm também o mesmo brilho, são extremamente parecidas, mas não são a pedra da Lua e não têm as mesmas qualidades da pedra da Lua. Eu vou passar aqui a imagem para vocês verem a diferença entre o que é uma pedra da Lua e o que é uma opalita. Por último, gostaria de vos falar das obsidianas.
As obsidianas muitas vezes são formadas perto de vulcões que entram em erupção e, portanto, as obsidianas têm uma cor necessariamente mais escura ou uma cor de terra. Elas costumam ser muito escuras ou então cor de mogno. São castanhas, são pretas, são da cor da terra e muitas delas são formadas quando há uma erupção vulcânica e em 24 horas aquele cristal é formado. Portanto, uma obsidiana verdadeira mesmo, é suposto ser escura ou o mais escura possível. Eu não estou a dizer que não seja possível uma obsidiana clara ser uma pedra verdadeira. Agora, a probabilidade de uma obsidiana clara ser uma pedra verdadeira é muito pequena mesmo, a não ser que seja, por exemplo, branco, ou que seja bege, ou que seja um branco sujo misturado com a cor da terra, com o mogno, com o preto. Aí sim, aí poderá ser um cristal verdadeiro. No entanto, se vocês encontrarem obsidianas, como existem aí à venda, verdes ou azuis, vocês podem ter praticamente 100% de certeza que estão a comprar um cristal falsificado. E pronto, estas são as maiores dicas que eu vos posso dar relativamente à compra de cristais. Primeira coisa, tentem encontrar um fornecedor de confiança. Eu tenho 2 fornecedores para cristais. Um no qual eu confio a 100% e outro em que eu pergunto logo diretamente o que é falso e o que é que não é falso e eles dizem-me literalmente na cara onde é que estão as falsas e onde é que estão as verdadeiras. Portanto, eles admitem-me que vendem cristais falsos. Eles sabem, portanto, aqueles fornecedores sabem e muitas vezes eles dizem-me: Sónia, não leve essa foi injetada. Sónia, não leve essa foi cozida. Sónia, essa não é verdadeira, as verdadeiras estão aqui. E, portanto, é assim, é um pouco triste, porque como eles sabem que eu trabalho com cristais e como eles sabem que eu tenho o canal, eles a mim vendem-me as pedras verdadeiras, eles a mim vendem-me os cristais verdadeiros, mas o que é certo é que eles têm à venda cristais falsos, sabendo que os cristais são falsos. Eu não os vou identificar, recuso-me a identificá-los, porque são um dos meus fornecedores. E se de facto tem esta embrulhada com os cristais, o que é certo é que noutros produtos eles são fantásticos e, portanto, eu não vou dizer quem eles são, mas tenho outra casa que vende cristais verdadeiramente puros e eu não tenho que me preocupar minimamente se são verdadeiros ou não, porque eu sei que são verdadeiros. Agora, a diferença de preços é abismal. E muitas vezes o que me acontece aqui também no Poder do Cosmos é, se eu tentar vender um cristal por 3 euros, toda a gente quer. Se eu tentar vender um cristal do mesmo tamanho por 10 euros, as pessoas já pensam que eu estou a ser careira. Não, eu não estou a ser careira. Os cristais mais caros são mais caros porque são mesmo verdadeiros. Não são fabricados em laboratório, não são feitos de vidro, não têm tintas injetadas, são cristais reais e é por isso que se paga mais por isso. Também não vou dizer que todos os fornecedores são aldrabões. Temos que ter algum cuidado com isso. Eu conheço lojas, e não vou referir, mas existe uma loja no Algarve que tenta, e eles têm aliás 2 lojas no Algarve, uma ao pé da outra, e tem umas grutas gigantescas de ametista que são maravilhosas e nós sentimos a energia a vir das grutas e tudo. Esses, por exemplo, não estão a enganar ninguém. Esses realmente vendem cristais verdadeiros, mas por vezes já lhes aconteceu, apesar da experiência que eles têm, acabarem por comprar cristais que são falsos sem eles saberem que são falsos. Mas o que é que eles fazem? Quando eles se apercebem que o cristal é falso, nunca mais voltam a trabalhar com aquele fornecedor. E, portanto, a partir daí garantem que todos os fornecedores que trabalham com eles estão a trabalhar com cristais verdadeiros.
verdadeiros. E este é um cuidado que toda a gente que trabalha com cristais deveria ter, que é realmente, ou seja, alguns são enganados. Há pessoas que estão a vender cristais falsos a acreditar que estão a vender cristais verdadeiros. Portanto, nem toda a gente sabe que está a ser enganada, porque hoje em dia as imitações são tão bem feitas que se torna muito difícil, se não praticamente impossível, conseguir distinguir entre um cristal verdadeiro e um cristal que não é verdadeiro. Isto para dizer, não pensem que todas as pessoas são aldrabonas. Algumas realmente não têm a mínima noção se o cristal é verdadeiro ou não e estão a fazer a venda sem querer e não para vos enganar. E pronto, estas foram algumas das noções, porque me foi pedido para falar sobre isto, mas já sabem, muito importante, o peso do cristal, se o cristal se mantém frio, cuidado com cores demasiado brilhantes e chamativas, como os cor-de-rosas e os azuis muito brilhantes, porque, regra geral, essas pedras não são reais, não são verdadeiras. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Portanto, se for um vermelho muito vivo, um cor-de-rosa muito vivo, um azul muito vivo, um verde muito vivo, tenham algum cuidado com o cristal. Tentem sentir a energia do cristal se for possível e atenção ao preço. Cristais demasiado baratos, em princípio, não são verdadeiros. E isso não quer dizer que aquela pessoa que está a vender saiba que está a vender um cristal falso. Algumas não sabem, mas os fornecedores, aqueles que vendem a quem está a vender, esses sim, sabem muito bem quando estão a vender um verdadeiro ou quando estão a vender um falso. E pronto, por hoje era esta a informação que eu vos queria deixar por aqui. Espero que vos tenha ajudado a compreenderem um pouco sobre o que é um cristal verdadeiro e o que é um cristal falso e como é que se conseguem proteger quando acontece este tipo de situação. Já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, podem fazê-lo aqui mesmo nos comentários do vídeo no canal do YouTube, podem fazê-lo também através da página do Facebook do Poder do Cosmos, não só nas mensagens, mas nos comentários também dos posts que são lá colocados, através também do grupo do Poder do Cosmos, também no Facebook. Para além disso, encontro-me todos os dias no site da wengo.pt a dar consultas e encontro-me também a dar consultas privadas. As consultas privadas, a grande maioria não conseguem ser presenciais, porque devido às datas das gravações, das edições dos vídeos, etc., torna-se muito complicado. Depois tenho o fofucho doente, mais esta situação aqui toda que não torna as pessoais muito fáceis, mas por telefone é muito fácil marcar comigo. Vocês têm aqui o número de telemóvel a passar por baixo e eu posso dar consultas por telefone, por chat, por e-mail e até por WhatsApp se vocês estiverem no estrangeiro, e também podem contactar-me por este e-mail que é poderdocosmos@gmail.com. E pronto, esta era a informação que eu hoje tinha para vos deixar. Este é um assunto muito sério e que todos nós devíamos levar bastante a sério mesmo, para ver se acabamos com esta história de haverem cristais falsos a serem vendidos às pessoas. Aqui em Portugal, pelo menos, eu ainda não vi nada gritante, mas eu sei que no estrangeiro há cristais, por exemplo, de 50 euros a serem vendidos por 500 euros e as pessoas a serem enganadas, porque não sabem o que estão a comprar e acabam por comprar gato por lebre. Portanto, isto é um assunto complicado, é um assunto muito sério. Agradeço imenso à Sónia, que foi a pessoa que levantou aqui a questão e que queria que eu falasse sobre isto, e é isto que vocês devem fazer, darem boas dicas, darem boas ideias para vídeos e coisas que sejam importantes para vocês. Portanto, eu desejo a todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.